a soma de todos esses ângulos internos. Como é que seria dada e elaborada essa fórmula? Me acompanhe aqui no desenho e veja o que vai ocorrer. Quando eu quero a soma de todos os ângulos internos, eu pego um polígono e posso dividir ele em triângulos, cujas bases estarão exatamente sobre os lados do polígono e os vértices desses triângulos exatamente no centro do polígono. Engraçado, os ângulos internos são esses daqui. Eles pertencem ao polígono e aos triângulos. Quando eu quiser a soma de todos, eu posso dizer que se eu tenho n lados, eu vou ter n triângulos. Você vai pensar para mim, Rodrigo, fácil, n lados, n triângulos, soma de todos vai ser 180 vezes n. Só que não, porque olhando a figura, você vê que aqui no meio, esses ângulos daqui pertencem ao triângulo, mas não pertencem aos ângulos internos do polígono. Então teria um errozinho aí. Ao falar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, vezes n, que é o número de lados, e consequentemente o número de triângulos, você vai estar excedendo o valor. Enquanto? Na soma de todos esses daqui. Mas estranho, a soma desses daqui é 360. Se você quer chegar a uma fórmula, como você iria montá-la? Simples. 180 vezes n menos 2. Por que esse n menos 2? 180 vezes n é o que você já tinha, a soma de todos os ângulos. Comete o erro. Quais? Aqueles no centro. O menos 2 é exatamente quando você distribui esse 180, porque 180 vezes 2 vai dar o quê? 360. E o 360 graus é a soma de todos aqueles ângulos que se encontravam exatamente aonde? No centro do polígono. Meu aluno, no fundo do coração, essa fórmula daqui te dá exatamente a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Pensa agora, se eu chegar para você e pedir a soma dos ângulos externos de um polígono, como eu iria montar isso? Seria difícil? Mais ou menos. Você pode analisar comigo da seguinte forma. Pega um polígono e marca em seu interior um ponto. Marquei esse pontinho daqui. Traço semi-retas, saindo desse ponto daqui. Formei o quê? 5 ângulos. Mas você vai reparar o seguinte, que cada ângulozinho daquele, como as semi-retas saíram dali e eu vou traçar elas paralelas aos lados, elas vão ter ângulos congruentes, representados lá do lado de fora. Que ângulos seriam esses? Seriam exatamente os ângulos externos. Rodrigo, não entendi. Vou te explicar. Esse ângulo 5 aqui, externo 5, ele está sendo representado aqui. Por quê? Porque esse daqui é paralelo, essa semi-reta é paralela a esse lado. Como essa semi-reta seria paralela a esse lado. Logo, essa abertura angular aqui seria exatamente igual a essa segunda abertura angular aqui. Opa, só ocorre isso com o ângulo 5? Não, ocorre isso com o ângulo 1, com o ângulo 2, com o ângulo 3 e com o ângulo 4, que vão ser reproduzidos exatamente aqui no centro. Ou seja, se todos os ângulos externos estão aqui e você está reproduzindo eles de forma idêntica, eu posso te garantir que, independente de quem seja o polígono, a soma desses ângulos externos vai dar uma volta completa. E se a soma dá uma volta completa, você acabou de concluir o que comigo? Que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono vai ser exatamente igual a 360 graus, meu aluno. Ótimo, maravilha. Agora pensa, a gente já estudou até agora polígono equilátero, equiângulo, regular. Volta um pouquinho. Lembra, o que eram polígonos equiângulos? São os polígonos cujos ângulos são iguais. Então, se eu pegar um polígono desses, qualquer, convexo, e te perguntar assim, quanto vai ser um ângulo interno dele? Você vai me perguntar, Rodrigo, ele é equiângulo? Aí eu falo, sim. Se ele é equiângulo, você vai calcular rapidamente. Por quê? Porque se ele é equiângulo, basta pegar a soma de todos os ângulos internos e dividir pela quantidade de ângulos internos. E aí você vai ter a seguinte fórmula. Conta aqui comigo. Ângulo interno é igual a soma dos ângulos internos. 180 vezes n menos 2. Dividido por quem? Por n. Que n é esse? A quantidade de ângulos, o quê? Internos. Maravilha. Aqui você chega à fórmula que te dá exatamente o ângulo interno de um polígono que? Equiângulo. Nisso você deve estar se questionando. E se for regular? Fácil, porque todo polígono regular é equiângulo. Agora, nem todo polígono equiângulo é o quê? Regular. Atenção nisso. Pensa comigo. Como eu te ensinei a fórmula do ângulo interno, eu também vou te ensinar a fórmula do ângulo o quê? Externo. E qual seria a fórmula do ângulo externo?
parecida com a outra. Eu pegaria a soma de todos os ângulos externos desse polígono e dividiria por quem? Pela quantidade de ângulos externos, ou seja, pelo número de ângulos externos. E aí você teria a seguinte fórmula: ângulo externo é igual ao quê? Soma de todos os ângulos externos dividido pela quantidade, que é o quê? N. Meu aluno, quando chega aqui, você já tem o mais importante de polígonos: o cálculo do número de diagonais, a soma dos ângulos internos, já tem tudo. Só que tem um casinho particular que eu quero te contar. Que casinho é esse? É quando um polígono tem um número de lados pares, ou seja, de gênero par. O que ocorre com ele? Tem um segredinho. O número de diagonais que passam pelo centro desse polígono de gênero par é exatamente igual ao número de lados dividido por 2. Guarda isso. Somente se ele for um polígono de quantidade de lados, o quê? Par. Vamos partir agora para os exercícios. Exemplo. Aqui teremos o exercício. Primeiro caso para você. Determine o polígono convexo, cujo número de diagonais é o triplo do número de lados. Meu aluno, se eu estou te dizendo que o número de diagonais é o triplo do número de lados e você já sabe que o número de lados dele é n, por não conhecê-lo, eu posso te garantir com certeza o quê? Que o número de diagonais seria o quê? 3n. Como você montaria isso no exercício? Fácil. Você chamaria o número de diagonais de quanto? 3n. Logo, se eu chego para você e quero calcular o número de diagonais, como é que eu faria? Aonde está nd, eu vou botar o quê? 3n's. Vai continuar a fórmula da maneira correta. 3n's igual a n, que multiplica o quê? n menos 3. Isso tudo dividido por 2. Olha só, quando você pega o 2 e passa para lá multiplicando, você vai ter o quê? 6n. 6n igual a quem? Distribui o primeiro nzinho. n ao quadrado menos 3n. E daí, o que você vai ter? Vai ter 6n igual a n ao quadrado menos 3n. Passando tudo para o lado de cá, você teria n ao quadrado menos 9n igual a 0. Meu aluno, uma equação simples de que grau? Do segundo grau. Só que você terá duas raízes. Primeira raiz, n igual a 0. Segunda raiz, n igual a 9. Pergunto eu a você, existe polígonos com 0 lados? Não, impossível. O menor polígono parte de quantos lados? 3. Então, você só vai ter uma resposta. Número de lados igual a 9. Tranquilidade até aqui? Vamos pular agora para um segundo exemplo. Em um polígono regular, o ângulo interno é o quádruplo do ângulo externo. Calcule a soma dos ângulos internos deste polígono. Cuidado! Quando tiver um texto assim, você tem que ler o texto até o final e não errar, porque geralmente aqui no final que está o que ele quer. Em um polígono regular, o ângulo interno é o quádruplo do externo, mas o que ele quer? A soma dos ângulos internos deste polígono. Associa comigo. Primeira parte. Se o ângulo interno é o quádruplo do ângulo externo, eu posso te garantir que AI é igual a quantas vezes AE? 4 vezes AE. Mas lembra, no início da aula, lá em ângulos, eu